Eu convidei o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, está em São Paulo, vai conversar ao vivo com a gente a partir de agora. Secretário, a gente tem falado muito sobre essa questão da adesão ao isolamento. A impressão que eu tenho, não só enquanto jornalista, mas enquanto cidadão, é que as pessoas ainda não acordaram para a vida, não se deram conta da importância que o isolamento tem nesse momento tão delicado que a gente está passando. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Casagrande. É momento de alerta em todo o interior do estado de São Paulo, né? A primeira constatação que nós fazemos é que em 22 de março, quando foi decretada a quarentena aqui no estado de São Paulo, nós representávamos quase 70% dos casos do Brasil. Hoje nós representamos pouco menos de 35%. Nós conseguimos fazer São Paulo ter retardado o seu avanço em torno do coronavírus. Mas esse avanço chegou e tem sido de forma acelerada em todo o interior do estado de São Paulo. Nós tivemos pico no dia 25 de abril, com 2.100 e poucos casos, no dia 28, com 2.300 e poucos casos, e no dia 30, com 2.540 casos. Ontem já foram 1.886 casos. E a aceleração no interior do estado se deu proporcionalmente à queda no número da taxa de isolamento em todo o interior. Nós tivemos um crescimento 4 vezes superior no interior do estado do que na região metropolitana de São Paulo, que é geograficamente um espaço de muita preocupação nossa. Então, alerta total no interior do estado. É um momento da gente poder voltar a melhorar as taxas de isolamento e barrar esse avanço que tem sido exponencial no interior como um todo. Eu tenho até um índice aqui de um estudo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, quero compartilhar com quem está em casa, secretário. Entre os dias 1º e 30 de abril, o número de casos registrados aqui no interior cresceu 3.302%. Se no dia 1º de abril estava em 129 casos, no fim do mês atingiu a marca de 4.389 casos. A gente tem visto muito, secretário, aqui no interior, aquele discurso do seguinte, que a economia não pode parar, que as pessoas têm que voltar por conta das dificuldades que estão passando, e é um assunto que a gente já debateu várias vezes aqui no nosso SBT Interior. A pergunta que fica é a seguinte: com esse cenário de hoje, a gente vendo cidades como Catanduva, por exemplo, 39% apenas de adesão, existe alguma possibilidade de reabertura da economia na semana que vem ou completamente fora de cogitação? Bom, Casagrande, todos nós queremos voltar ao mais rápido possível à normalidade. Mas no mundo todo só foi possível fazer isso com o declínio da curva do coronavírus. Nós temos hoje 2 vacinas disponíveis para combate ao coronavírus. Uma delas, o isolamento, que salvou vidas em São Paulo, e a outra, a utilização de máscaras, a qual, a partir de amanhã, vai ser obrigatório em todo o território paulista. Essas 2 ações são fundamentais para os próximos dias, mas devido à forte aceleração nos últimos 15 dias, por conta da queda no isolamento em todo o estado de São Paulo, nós temos dados preocupantes para fazer a flexibilização nesse momento. Aqui quem define endurecimento ou flexibilização é a ciência, é a medicina, é o nosso comitê de saúde, né? Isso vai ser avaliado por eles, mas os dados nós já podemos adiantar que são muito preocupantes referente ao avanço em todo o interior do estado. E, secretário, como tem sido o diálogo com os prefeitos aqui do Oeste e Noroeste Paulista? A gente pontuou algumas cidades, mas a gente sabe que a adesão ao isolamento tem sido baixa em muitas dessas cidades, inclusive, em alguns casos, avaliada, né? Confirmada por prefeitos, que acabam estimulando uma questão que deveria ser a contrária, que era para ficar em casa. Esse diálogo entre Palácio dos Bandeirantes e prefeituras da região tem sido da forma como vocês esperavam? Esse retorno, esse feedback, está dentro do esperado ou está aquém do esperado? Bom, dizer aqui que os prefeitos, de modo geral, na imensa maioria, procuram acertar. No primeiro momento foram até mais duros que o Estado, quero lembrar, toque de recolher, barreira sanitária, muitas ações até mais contundentes que o próprio Estado. Nós dialogamos para voltarem dentro do regramento estadual, que nunca foi de confinamento ou lockdown. Nesse momento, outros prefeitos avaliando questões de flexibilização por terem o entendimento do número de casos diferentemente do governo do estado de São Paulo. Nós trabalhamos com a ciência e apresentamos, dialogamos, passamos esses dados para eles, né? Hoje, a nossa preocupação é muito grande
com os fluxos que nós estamos tendo ao longo dos últimos 15 dias. E o fato dessa taxa de isolamento ter caído e a aceleração do número de casos acontece no mundo todo. Aconteceu em Guayaquil, no Equador, em Blumenau foi feita a reabertura do comércio, depois o impacto foi negativo. No próprio Estados Unidos agora, os estados que fizeram a reabertura antes da hora estão retornando, porque o número de casos voltou a crescer. Então, da nossa parte, é embasamento técnico, científico e parceria com os prefeitos para poder seguir salvando vidas em São Paulo. E a economia só vai ter a sua lei de oferta e demanda normalizada com o enfrentamento dessa crise e a superação dessa situação. Nós não podemos imaginar que uma flexibilização sem a queda no número de casos, mais uma aceleração, vai produzir algum resultado contundente para a economia também. Só para a gente encerrar, secretário, uma preocupação que se tem, principalmente com cidades aí, que a economia gira basicamente em torno de serviços públicos ou então do comércio. Como olhar para esses municípios que muitas vezes ali estão vendo a economia completamente parada? Existe uma previsão, enfim, existe um estudo ou projetos para, depois da reabertura, da retomada da economia, alguma forma de auxílio para tentar empurrar, tentar ali otimizar a retomada desses comércios aqui na região? Bom, esse é o chamado Plano São Paulo. Nós estamos aqui com economistas importantes que têm experiência em gestão de crise para fazer através de crédito, através de apoio tributário, através de várias ações conjugadas, setorizadas aqui do governo do estado, poder fazer essa retomada. É importante dizer que retomada gradual das atividades econômicas não significa que a vida social das pessoas irá voltar ao normal imediatamente. Nós vamos seguir recomendando a utilização de máscaras, a não aglomeração, uma série de práticas que o pós-crise vai produzir para que esse comércio possa atender as pessoas no novo modelo que nós entendemos agora, né? Padrões de higienização, padrões importantes para que a população possa seguir em isolamento social, mesmo no período de retomada. O governo do estado apoiará o seu comércio com incentivo e com a retomada que eu tenho certeza que será a mais rápida do Brasil. Tá certo, secretário. Obrigado pela participação, pela disponibilidade em conversar com os meus amigos aqui do nosso SBT aqui no interior. Um abraço para você e um bom trabalho. Eu que agradeço, Casagrande. Um abraço aos amigos do SBT Interior. Obrigado. Até a próxima.